Da igreja para mais um momento de oração. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração nessa noite. Aliás, a gente vai falar exatamente sobre o Espírito Santo durante essa mensagem. O tema é a promessa de meu Pai. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças e te pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja com a tua palavra, abre o nosso coração, o nosso entendimento, que a palavra flua com poder, que haja compreensão e que ela possa ser aplicada na nossa vida. Eu peço que o Senhor me abençoe, me capacite a transmiti-la com fidelidade, com a direção do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido a amada igreja a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nosso púlpito acho que sofreu um acidente. Está solto aqui. Lucas capítulo 24, do 36 ao 49. Diz assim a palavra do nosso Deus. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, igreja? Durante 40 dias, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo manteve contato com os seus discípulos, com os apóstolos. Em Atos capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Apareceu-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Imagina o que era para aqueles discípulos que viram Jesus sendo arrastado, levado para a cruz, morto naquela cruz. Eles viram que os céus se escureceram, Jesus foi sepultado, eles foram testemunhas do sepultamento de Jesus, e Jesus ressuscita, e começa a aparecer para eles em um corpo semelhante ao nosso, um corpo que tinha contato, que podia se alimentar, e aquilo para eles foi algo surpreendente. As primeiras aparições de Jesus, eles ficavam extasiados, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Os discípulos lá no caminho de Emaús levaram um tempo caminhando ao lado de Jesus, para depois compreenderem que era Jesus ressurreto, venceu a morte, e estava ali junto com eles. E nesse momento aqui, durante 40 dias, Jesus passou e continuou
aparecendo aos discípulos e a muitos, né? O texto diz, apareceu a muitos, com provas incontestáveis. Não havia como contestar a ressurreição de Cristo, não havia como provar o contrário. E aí então Jesus aparece a esses discípulos, e eles estão num momento assim, ainda surpreendidos, a ponto de Jesus falar: olha, um espírito não tem carne nem osso. Toca aqui, vê que eu tenho, né, carne, osso. Era um corpo glorificado, mas estava em forma humana ainda. E aí ele diz: olha, tem algo para comer? Vocês estão duvidando ainda? Me dá alguma coisa que eu vou comer com vocês. Passa essa cena e Jesus começa a conversar com eles. E eu queria começar com o versículo 36, porque Jesus se apresenta para eles dizendo: paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus falou para aquele grupo de discípulos que estavam ali foi: paz seja convosco. E que paz que era essa que Jesus estava oferecendo? Eles estavam debaixo de perseguição, correndo o risco de serem presos, de serem mortos, perseguição dos judeus. Eles eram considerados hereges porque acreditavam que Jesus era o Cristo, estavam escondidos nas casas. Que paz que eles tinham! E aí então a gente lembra de João 14, 27, quando o próprio Jesus, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, a paz que Jesus oferecia era uma paz diferenciada, não era a mesma paz que o mundo pode oferecer. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem tenha medo. Essa paz que Jesus oferece é a paz que ele saúda esses discípulos: paz seja convosco. E amados, essa paz ela só está disponível para aqueles que nasceram de novo. A paz que o mundo oferece está disponível para todo mundo. Quando duas nações que estão em guerras fazem um tratado de paz, termina a guerra, vamos começar a colocar a casa em ordem, vamos ajeitar isso, ajeitar aquilo. Quantos tratados de paz que já existiram, que foram quebrados, outros restaurados. Ah, eu estou em paz, está tudo bem, eu tenho um bom salário, um bom emprego, eu posso viajar, posso sair de férias, minha vida está em paz. Não é essa paz generalizada, mas há uma paz que só aqueles que nasceram de novo podem desfrutar delas, que é a paz que Jesus oferece. A paz que procede da presença do Espírito Santo na nossa vida. É a paz que permanece conosco quando nós passamos por um momento de dor, por um momento de enfermidade, enfrentando uma doença, um tratamento. É essa paz que sustenta, que fortalece, e que muitos irmãos aqui têm experimentado. A paz que vem no coração de uma família que está de luto, que perde alguém querido. Essa paz é diferenciada. Talvez você fale: ah, estou tudo bem. Então o sentimento é o Espírito Santo trazendo paz, manifestando no seu interior, na sua alma, trazendo equilíbrio emocional. Por isso que a palavra insiste para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que essa paz esteja permanentemente na nossa vida, para que a gente possa com ela enfrentar toda e qualquer situação. Não é a paz que a gente só sente quando está bem financeiramente, mas é a paz que a gente sente quando está numa crise, num desemprego, numa situação de aperto, administrando dívidas. É a paz que não depende do bem-estar dessa vida, é a paz que depende da presença de Deus em nós. Jesus, ele saúda os seus discípulos com essa paz, e certamente os discípulos, quando ouviram paz seja convosco, eles se lembraram daquela conversa que Jesus teve com eles, que é narrada no Evangelho de João, do capítulo 14 ao 17, quando Jesus fala exatamente dessa paz. Eles recebem, eles compreendem, e cabe a nós, né, uma reflexão: será que nós temos essa paz? Cada irmão, cada irmã aqui, quando tem passado por um momento de tribulação, por um momento difícil, você se desespera ou você consegue sentir a presença do Espírito Santo te fortalecendo, trazendo paz, mesmo quando você está atravessando
por uma tempestade. A gente tem lá o exemplo de Jesus e os discípulos no barquinho desesperados, em meio a uma tempestade, quase o barco afundando e Jesus dormindo tranquilamente. Eles perderam a paz naquele momento. Eles entraram em desespero, em pânico, e ao mesmo tempo Jesus estava ali presente com eles. Eles não conseguiram compreender aquilo. Jesus está presente na nossa vida através do Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais detalhadamente daqui a pouco. Então nós podemos desfrutar dessa paz. Nós não podemos perder de vista a presença do Espírito Santo em nós, porque quando vierem os momentos difíceis, as provações sérias, tem provações que são mais brandas, mas tem momentos de provações muito sérias na nossa vida. Tem momentos em que você é levado, arrastado para o teu quarto secreto, para falar com Deus, porque não tem outra saída. E nessas provações sérias, para que a gente não perca o equilíbrio, nem o bom senso, o juízo, para que a gente não se desespere, para que a gente não tome decisões precipitadas e faça besteira na nossa vida, nós temos ao nosso dispor a paz de Jesus Cristo, essa paz que Ele oferece. Então, amados, é extremamente importante que a gente compreenda que há uma paz à nossa disposição, e que nós precisamos tomar posse pela fé dessa paz, que é a própria presença do Espírito Santo em nós. Por isso que eu falei que aquele que não nasceu de novo não consegue experimentar essa paz. Não tem como. Ontem eu estava dando um testemunho, conversando com o Edson Aislene, no momento ali do nosso churrasquinho de confraternização. Estava falando da minha conversão e de algumas situações que me impulsionaram para a conversão. E uma delas foi o falecimento do meu cunhado, o pai do André. Na época eu não era convertido, conhecia Cristo dentro de um padrão do catolicismo romano. E naquele momento de um velório, de uma dor, eu via lá a minha irmã com os 3 filhos. O André tinha acho que 18 anos, já tinha 20, e eles estavam em paz. E eu olhei para aquela cena, e aquilo me marcou profundamente. Eu já até contei esse fato aqui algumas vezes, mas me marcou tão profundamente, porque eu me coloquei no lugar. Eu falei, minha família estaria em desespero, minha irmã tem algo que eu não tenho. Essa presença do Espírito Santo eu fui descobrir depois, 2 anos depois, na minha conversão. E depois, no decorrer da nossa vida, nas lutas, nos choros, nas dificuldades, nas adversidades, quantas vezes nós pudemos desfrutar dessa paz em momentos difíceis da nossa vida. Ela só vem para quem nasceu de novo, para quem tem o Espírito Santo. Se alguém ainda não sentiu isso e ainda entra em desespero, você precisa urgentemente passar pelo novo nascimento, receber o Espírito Santo na sua vida. Porque Jesus estava falando com os discípulos no momento de uma grande pressão, de perseguição, e Ele lembra os discípulos da paz. E a primeira coisa que Ele fala, paz seja convosco. Nós precisamos ter em mente constantemente que temos acesso à paz de Jesus Cristo. E na sequência, Jesus continua conversando com eles, até come com eles. E aí então, Jesus explica para eles as Escrituras, para que eles pudessem entender, embora Jesus tinha pregado muito e alertado os seus discípulos que Ele deveria morrer, ressuscitar no 3º dia, mas parece que não tinha caído a ficha, eles ficaram ainda meio precisando de uma explicação mais profunda. Aliás, caiu a ficha não é a geração mais nova, não vai entender, né, o que é cair a ficha, mas é a compreensão que foi esclarecida quando Jesus começa a falar para ele. Desde a lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, importava que se cumprisse tudo o que foi escrito ao meu respeito. E o versículo 45, ele tem uma chave. Ele diz, então lhes abriu o entendimento para poderem compreender as Escrituras.
Nós não somos capazes de compreender as Escrituras se não houver a presença do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos abre o entendimento para que a gente compreenda as Escrituras. Você pode pegar um sociólogo, alguém que já estudou profundamente várias áreas, e dar a Bíblia para ele ler. Ele vai ler como um livro qualquer. Pode pegar um cientista, pode pegar alguém de um intelecto muito elevado, ele vai ler a Bíblia como um livro simples. Se não houver um agir do Espírito Santo, não vai passar de um livro, não vai ter a revelação, o entendimento. Para que a palavra faça sentido, é necessário que o Senhor nos abra o entendimento. Ou seja, para que um dia eu pudesse ser salvo, precisou ter um agir primeiro do Espírito Santo, enquanto eu ainda estava perdido. Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Precisou desse agir do Espírito Santo para que eu pudesse compreender a palavra, para que ela começasse a fazer sentido na minha vida. Para que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha feito um propósito, vou ler de Gênesis a Apocalipse. E eu bati os olhos em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, aquilo começou a abrir. E eu falei, peraí, não é os 10 mandamentos que eu aprendi na igreja católica, está diferente. Embora eu estava lendo uma Bíblia católica. Quem me mostrou aquilo, se não foi o Espírito Santo? Quem foi que me mostrou numa aula de escola bíblica dominical, falando sobre o plano de salvação, que a salvação não era pelas obras, mas era pela fé no sacrifício de Cristo, que eu, para ter um acesso garantido aos céus, eu precisava apenas crer no sacrifício de Cristo, e receber Ele como Senhor e Salvador da minha vida? Se não fosse o Espírito Santo abrir o meu entendimento, e da minha esposa naquela aula, do saudoso presbítero Josias, eu não teria sido salvo, ainda estaria na ignorância, na incompreensão da palavra de Deus. Então comece a notar a importância do agir do Espírito Santo na nossa vida, porque nós vamos concluir falando do Espírito Santo. Precisou que o Senhor Jesus abrisse o entendimento deles, para que eles compreendessem, e aí então Jesus dá uma ordem. E ele diz no versículo 47, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão dos pecados. Se pregasse arrependimento. Aqui a igreja contemporânea, a igreja de um modo geral, tem falhado muito, porque a igreja pouco prega sobre arrependimento. A maioria dos pastores hoje tem medo de dizer, vocês são todos pecadores. Nós somos todos pecadores. Graças a Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Caiu a ficha, nós nos entendemos, nos enxergamos que éramos pecadores e que necessitávamos do perdão de Deus, e que esse perdão só viria sobre a nossa vida através de receber Cristo como Senhor e Salvador, entender que Ele morreu, derramou seu sangue por nós. Tudo obra do Espírito Santo. Não haveria compreensão, nem arrependimento, nem fé, para que a gente pudesse crer, se não houvesse um trabalhar gracioso, misericordioso do Espírito Santo em nossa vida. Nenhum de nós teríamos sido convertidos e salvos se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos salvar. E Ele diz e dá essa ordem: preguem arrependimento. O que é pregar o arrependimento? Não é essa pregação suave que massageia o ego. Você é filho de Deus, o amor cobre multidões de pecado, pode continuar pecando que no final vai dar tudo certo. Você é a menina dos olhos de Deus, você é o centro de Deus. E essas bobagens que se ouve aí nos pregadores via internet. Pregar arrependimento é falar, você é pecador, que se você não se arrepender, você vai estar perdido eternamente. Abra os olhos para o pecado que você está cometendo e muda de vida. Era isso que os discípulos tinham que pregar. Quando Pedro prega para aquela multidão, eles ficam desesperados. O que é que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? E Pedro diz, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa continuar pregando o arrependimento, para
para que as pessoas possam nascer de novo, que elas compreendam que são pecadoras, elas precisam entender que necessitam ser libertas do peso, do salário do pecado, que é a morte. E aqui muitas igrejas têm falhado nessa missão de pregar o arrependimento. E muitas vezes nós falhamos porque amamos alguém que nós vemos que está tomando uma decisão errada e a gente não chega para falar para o irmão: irmão, você não está vendo o que você está fazendo? Nós temos obrigação de fazer isso, amados. Se eu ver que um irmão ou uma irmã está indo para o caminho errado, tomando uma decisão errada na vida, eu vou apoiar essa decisão? Vou ajudar ela a ir para o inferno? Ou se desviar para depois sofrer e ter que voltar arrastada? Enquanto há tempo, nós temos que chegar e abrir os olhos, chamar para uma conversa particular, mostrar que está errado, nem que essa pessoa fique brava e vire a cara. Pelo menos a gente fez a nossa parte. Isso já aconteceu comigo, tanto de trazer e de ver a pessoa abrir os olhos e restaurar, quanto de pessoas que saíram fora, porque achou que eu estava sendo muito duro. Nós não podemos concordar nem com o pecado dos nossos filhos a quem amamos. Se eles estão errados, nós continuamos amando, mas temos que ser o aguilhão de Deus na vida deles, para mostrar que eles estão errados. Pais, não passem a mão na cabeça de filhos que estão vivendo de maneira errada. Já tem que ensinar desde criança. O não, a palavra não, ela é importante para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o filho adulto. E muitas vezes nós falhamos nisso. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá a sabedoria, o discernimento para ajudar, para socorrer aqueles que estão caindo, se desviando. Isso faz parte da missão da igreja, que infelizmente tem sido negligenciado. O Senhor diz: vós sois minhas testemunhas. Versículo 48. O que é uma testemunha? Alguém que viu algo, que sabe de algo e que vai testemunhar. Testemunha não pode se omitir. Se você é chamado para ser testemunha numa situação judicial, você não pode dizer: eu não vou não, você é obrigado a ir. E ir com o compromisso de falar a verdade. Então, quando Jesus diz: vós sois testemunhas, ele estava dizendo para os discípulos: vós sois testemunhas, que eu morri, que eu fui para a cruz, que eu ressuscitei, e que vocês têm que pregar isso, arrependimento para os que ainda não são salvos. Vós sois testemunhas, vocês viram, vocês ouviram, então agora vocês têm que ir e ensinar e pregar, e abrir os olhos aos cegos espirituais. Nós hoje somos testemunhas, a igreja testemunha. Nós somos chamados para testemunhar do plano de salvação de Jesus Cristo. Muitos estão morrendo sem conhecer o plano de salvação. Muitos. Ontem eu fui no velório do sogro do meu irmão, um senhor de 96 anos de idade. E um dos filhos é convertido, é membro de uma igreja batista há vários anos. E a gente conhece a vida das pessoas próximas, né? E esse filho deu um testemunho. Ele falou: olha, 1 mês atrás o pastor veio na casa dos meus pais e pregou para o meu pai. E meu pai, que a vida inteira ele usou essa palavra, teve um coração duro, se quebrantou. E naquele momento, já vivenciando uma enfermidade, ele entregou a vida para Jesus. Quem vai dizer que ele não foi salvo? Se só Deus conhece o coração. Ele pode ter passado 96 anos da vida dele tendo um coração duro, vivendo dentro de uma doutrina que não pregava a salvação pela fé, mas naquele momento, se ele ouviu a palavra, ele compreendeu e ele creu, ele foi salvo. Olha que missão importantíssima cada um de nós temos. Não podemos perder a oportunidade de evangelizar as pessoas, de falar do plano de salvação. O que eu preciso para ser salvo? Hoje todo mundo acha que vai ser salvo. Qualquer um lá fora que está vivendo na devassidão acha que vai ser salvo.
que no final Deus é brasileiro, todo mundo vai para o céu. E a gente sabe que não é assim, né? Para começar, Deus não é brasileiro. E nem todo mundo vai para o céu, porque são poucos que acertam com a estrada apertada e a porta estreita. Jesus disse que é difícil segui-lo. Então, amados, nós não podemos perder as oportunidades. Há um chamado para a igreja. No entanto, né, eu já estou chegando na reta final. No entanto, aqueles discípulos que se tornaram os apóstolos, eles tinham uma ordem. Eles ainda não tinham recebido algo importante que lhes faltava. E no versículo 49, o Senhor Jesus diz para ele: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual era essa promessa? Qual era a promessa que Jesus havia dado, falado, já havia conversado com os discípulos a respeito dela? João 14, versículo 16 e 17. Abra comigo a sua Bíblia nesse texto, é importante. Olha qual era a promessa de meu Pai, né? Jesus estava dizendo que ele ia para a casa do Pai, que lá ele estaria fazendo muitas moradas, vou preparar-vos lugar, estava avisando que ele ia morrer, que ele ia se separar dos seus discípulos, a quem ele amava tanto. João 14, 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Se a sua Bíblia é uma boa tradução, o Espírito aí está com letra maiúscula e Consolador também com letra maiúscula, porque é uma referência ao Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O estará está no futuro. A promessa estará em vós. Até aquele momento os discípulos tinham um agir, uma direção do Espírito Santo, mas ainda não tinham se tornado a habitação contínua do Espírito Santo. Mais adiante um pouco, no versículo 25 e 26, ele diz assim: isto eu vos tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Hoje nós não temos mais Jesus pessoalmente nos ensinando todas as coisas e nem falando pessoalmente conosco, mas nós temos a palavra. Por isso que é necessário que o Espírito Santo nos abra o entendimento, para que a gente tenha compreensão da palavra. Então, quando você começa a ler a sua Bíblia, se você não está entendendo, feche os olhos e ore, peça ao Espírito Santo: dá-me compreensão da palavra, abre o meu entendimento, o que o Senhor quer dizer comigo nesse dia. Muitas vezes um versículo salta aos nossos olhos e a gente fica meio sem entender: Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo, para mim, a respeito dessa palavra que o Senhor deu? Às vezes você recebe uma palavra rema. A palavra rema é aquela palavra direcionada só para a tua vida. Um irmão, uma irmã, um líder, um pastor chega e fala: ó, Deus está te dando uma palavra, mas ele não fala uma palavra da boca dele. A palavra está aqui, ó, no versículo tal, livro tal. Reflita nisso, que Deus vai falar contigo nisso. Isso é uma palavra rema. Ela direciona a nossa vida. É preciso esse agir, esse trabalhar do Espírito Santo. Jesus continuou naquela mesma conversa, agora no capítulo 16 de João, do versículo 7 ao 14. Ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, a palavra no grego é paracleto, é alguém que vai estar ao meu lado continuamente, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou e enviarei. Jesus enviou o Espírito Santo. Nós não compreendemos o mistério da Trindade, de um Deus Pai, de Deus Filho e de um Deus Espírito Santo.
mas podemos entender na simplicidade da palavra. Jesus subiu, ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo que está com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias da nossa vida, para quem nasceu de novo, até a consumação dos séculos, até o final do tempo da graça. E ele continua dizendo: porque quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um dia nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Nós entendemos que éramos pecadores, entendemos que se a gente não confessasse, não se arrependesse, nós estaríamos debaixo de um Deus justo, absolutamente justo, e que ele exerceria juízo. E isso nos levou ao arrependimento, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, e me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Aqui Jesus faz um pequeno resumo do que é o ministério do Espírito Santo na igreja e na nossa vida. Então, amados, nós precisamos começar um tempo de despertamento, porque a igreja tem perdido a visão da ação do Espírito Santo. Na última reunião que nós tivemos no conselho, depois já de um bom tempo orando a respeito, nós decidimos levar em frente o propósito de fazermos uma conferência aqui na igreja, juntamente com a comunidade EC Kalel, a igreja do pastor Washington, de uma conferência a respeito do ministério do Espírito Santo. E nós escolhemos o mês de outubro, a última semana de outubro. E depois, orando um pouco mais, até foi uma proposta que veio da parte do pastor Washington. Ele falou: a gente ia fazer na penúltima semana, vamos fazer na última semana, e nós vamos convocar as nossas igrejas para o mês de consagração. Então, o que está no nosso coração de fazer é do dia 1º ao dia 21 de outubro, convocar a igreja para um mês de consagração. O que é um mês de consagração? Você se voltar de uma maneira ainda mais zelosa pela santificação, você ter tempo de oração e jejum, 21 dias de jejum, para que cada um faça segundo propor no próprio coração. E terminando esse tempo de consagração, o próximo final de semana, que na minha data aqui é dia 25, sexta-feira à noite, dia 26, sábado à noite, dia 27, domingo de manhã, nós vamos ter ministrações a respeito do Espírito Santo, porque nós cremos que esse trabalhar vai fazer com que a igreja seja despertada e usada pelo Espírito Santo para um tempo novo. Então eu trouxe essa pregação hoje aqui premeditadamente, para que a gente comece a falar mais do Espírito Santo e entender que há um ministério que rege e dirige a igreja de Jesus Cristo, e é o ministério do Espírito Santo. Jesus não está presente conosco, está sentado à direita do Pai, está preparando moradas, mas o Espírito de Deus, Ele enviou e está presente com a igreja. E nós temos isso à nossa disposição, mas não estamos dando o devido valor ao ministério do Espírito Santo na nossa própria vida. Quando a palavra diz: enchei-vos do Espírito, é uma ordem, não é uma opção, é algo contínuo. Enchei-vos é algo contínuo, que eu preciso fazer continuamente na minha vida. Mas se eu dedico tanto tempo às questões desse mundo, se eu não trabalho a minha vida espiritual, o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? E nem vou ter poder, nem autoridade para pregar ou para falar de Jesus para as outras pessoas. O meu testemunho de vida lá fora não vai ser aquilo que deveria ser. E as pessoas vão olhar para mim e não vão ver diferença, porque o Espírito Santo não vai estar ativo. Quando a palavra diz entristecemos o Espírito Santo,
Quando que nós entristecemos o Espírito Santo? Não entristeçais o Espírito. Nós entristecemos o Espírito Santo todas as vezes que nós nos voltamos por uma vida de pecado, ou por uma vida natural, sem dar importância ao espiritual. Nós vamos levando a vida, rotina atrás de rotina, sem tempo de oração, ou tempo de oração de qualquer jeito. Nós vamos vivendo de uma maneira desleixada espiritualmente, e nunca vamos experimentar a manifestação do poder do Espírito na nossa vida. Por isso que a igreja tem estado tão apática, por isso que muitas vezes, até nos momentos de louvor, de adoração, as pessoas estão assim, com sono, dormindo, apagada, não acompanham, não prestam atenção. Isso não é culto a Deus. Algo está errado, e nós temos visto isso, que algo está errado no meio da igreja, e o que está faltando é um despertamento espiritual, e isso só vem com a ação do Espírito Santo. Nós temos conversado com os membros que fazem parte da intercessão e clamado a Deus por esse despertamento. Senhor, o mundo está cada vez mais difícil, a situação está cada vez mais complicada, a volta de Jesus está cada vez mais próxima, e a igreja deitada eternamente em berço esplêndido, centrada, voltada para si própria, não pode mais continuar assim. Nós precisamos desse despertamento, desse agir do Espírito de Deus, e urgente, porque os dias estão cada vez piores. O que aconteceu em Atos, né? O desafio dessa semana é você ler o livro de Atos inteiro. Dá para ler em uma semana tranquilamente. Dá para ler em uma hora em que você senta, 2 horas de leitura, você lê o livro de Atos. Agora, se você quiser ler refletindo, tira 1 dia, 2 dias, um pouco por dia, mas leia o livro de Atos, né? Na Bíblia dá Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que Jesus diz, um pouquinho antes da sua ascensão aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Chegou no nosso tempo, a igreja ainda está ativa, essa ordem continua valendo. Mas, quando Jesus ascende aos céus, os discípulos ficaram olhando, extasiados, ele subindo e a nuvem cobrindo, e aí continuaram olhando e não paravam de olhar, e vem 2 anjos e falou: varões galileus, vocês vão ficar olhando até quando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir às alturas, voltará do mesmo modo como viste subir. Qual era a ordem que ele deu? Vá, testemunhas, falem, preguem, alcancem almas, levem o plano de salvação, pregue para familiar que ainda não foi convertido, para amigo de trabalho. Faça a sua parte, igreja, que se nós fizermos a nossa parte, quem estava aqui na pregação do Mike Shea vai lembrar, se nós pregarmos, automaticamente o poder do Espírito Santo vai estar presente em nossa vida. Se nós sairmos, pregamos a palavra com ousadia, sem vergonha, sem vergonha no sentido de com intrepidez, Você vai com ousadia, prega no seu trabalho, fala para o colega, aproveita as oportunidades, você vai sentir o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Vai sentir. Lembra logo do começo da conversão? A gente costuma brincar, pregava até para o poste, Você não sentia um poder, não sentia algo te impulsionando a falar de Jesus? Nós precisamos resgatar isso na nossa vida, sentir esse desejo, esse impulso de testemunhar, de falar de Jesus, porque isso vem acompanhado do poder. Quando os discípulos fizeram isso, de que forma eles ficaram esperando vir o acontecimento, de braço cruzado? Não. Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Eles estavam no cenáculo orando continuamente nos horários que eles podiam, juntos em unidade, esperando que aquilo que Jesus disse, a promessa do Pai, acontecesse.
E naquele momento em que aquele grupo, que se não me engano eram 120 pessoas aproximadamente, estavam reunidos naquele lugar, num determinado dia, exatamente o dia de Pentecostes, onde se comemorava a festa de Pentecostes para os judeus. 50 dias depois da ascensão de Jesus, aliás, da ressurreição de Jesus, aconteceu algo sobrenatural. Naquele momento em que eles estavam em oração, Atos capítulo 2, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Depois que os discípulos e mais aquele grupo todo que estava ali passou por essa experiência, mudou completamente. Pedro passa a ser um grande pregador. Pedro, que era, vamos dizer, iletrado, não tinha a mesma cultura que Paulo, começa a pregar ousadamente para multidões, e multidões se convertiam. Isso foi o começo da igreja. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Todo mundo de alguma forma vai dizer: mas eu já ouvi falar de Cristo, eu creio, eu tenho minha religião, eu tenho a minha fé. Mas não importa, fale. Alguém talvez vai te dar ouvidos, e você vai ter o privilégio de gerar um filho na fé. Todos nós estamos sendo desafiados hoje a cumprir essa missão. Esse é um chamado para a igreja. Nós não podemos mais negligenciar esse chamado, essa missão que foi dada para a igreja, para cada um de nós. Eu não sei como você vai fazer, eu sei como eu posso fazer, mas em todas as oportunidades, debaixo de oração e de um bom testemunho, porque não adianta eu pregar e eu ter um mau testemunho. A minha vida tem que ser um espelho, tem que refletir a glória e a presença de Deus, mas que a gente possa ser instrumento na mão do Espírito Santo. Eu quero convidar o Ministério de Música